sessão ordinária desta quarta-feira, os deputados iniciaram a análise dos 20 vetos do governo a projetos aprovados na Alerj. Os parlamentares deram continuidade à votação de artigos vetados da Lei Orçamentária de 2018. O primeiro item discutido foi o artigo 5º, que garante a execução dos programas Renda Melhor e Renda Melhor Jovem. Por 26 votos sim e 5 não, o veto foi mantido e a sessão foi suspensa por falta de quórum. Para a sessão continuar, eram necessários 36 votos. No expediente final, o deputado Paulo Ramos falou sobre as consequências negativas com a possível mudança de sede da Superintendência Regional do Trabalho. Querem transferir a superintendência para um prédio lá nas imediações do aeroporto, completamente fora de qualquer passagem de transporte coletivo. Os trabalhadores, a Superintendência Regional do Trabalho, presta muitos serviços ao trabalhador, sem falar nos auditores fiscais do trabalho. Então, não há razão para esta transferência. Então, estamos aí, juntamente com os trabalhadores, os servidores, especialmente os auditores fiscais, resistindo a isto. O deputado Osório falou que uma das saídas para a crise econômica do Estado é o retorno de investimentos na área do petróleo. Infelizmente, nós aqui no Rio de Janeiro não temos nada a comemorar no Dia do Trabalho, porque temos milhões de desempregados no nosso estado, enquanto o Brasil timidamente começa a se recuperar na economia e a gerar alguns empregos, nós aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, continuamos a ver empregos serem incinerados por conta da gravíssima crise econômica que nós vivemos. Para sair dessa crise, nós precisamos, claro, mudar o governo, mas precisamos ter uma estratégia clara de desenvolvimento, apostando em várias áreas, mas sabendo que o nosso carro-chefe é a indústria do petróleo. O deputado Jânio Mendes disse que será realizado na Alerj um debate sobre mecanismos de controle para a produção de petróleo no estado. A Agência Nacional de Petróleo propõe a redução de 10% para 5% o royalties do petróleo, no caso para o incentivo à requalificação dos campos maduros, a fim de haver um incremento na produção. Essa redução, segundo a agência, se dará a partir da curva de excedente, ou seja, o que se produziu a mais daquilo previsto para aquele determinado poço será cobrado, ao invés de 10%, 5%. O problema é que o Rio de Janeiro e o Brasil não tem nenhum controle da produção de petróleo. Então, sem esse mecanismo, fica difícil a gente dizer quando o Estado vai estar ou não sendo lesado ou quando vai estar ou não sendo beneficiado por esse incremento. O deputado Dr. Giulianelli destacou os perigos de os prédios abandonados não passarem por manutenção, o que seria a causa do desabamento de um edifício em São Paulo. Nós temos também aqui a situação de São Paulo. Prédios abandonados, ocupados por pessoas que são pressionadas pela sua necessidade de ter uma habitação. Ninguém gostaria de morar naquela situação ali, uma condição subhumana, né, daqueles prédios. E aí acontecem as desgraças, né? A falta de manutenção da rede elétrica por estarem abandonados, o acúmulo de lixo, tudo isso aí favorece o aparecimento de uma desgraça como essa. E isso vem em função da grande especulação imobiliária. O deputado Conte Bittencourt e o deputado Valdec Carneiro falaram sobre a necessidade de investimentos na área de ciência e tecnologia. Estabelecer com o Ministério Público Estadual e com o Tribunal de Contas do Estado um termo de ajuste de conduta com o Poder Executivo para que ele possa estabelecer um compromisso e um planejamento de execução do orçamento que é devido à FAPERJ, para que o projeto de ciência e tecnologia do Rio de Janeiro possa ter uma garantia de recursos futuros, sabendo pelo menos qual é o mínimo que será aplicado anualmente, tá, para que o Estado possa ter um norte, possa ter uma perspectiva, através da inovação, de estabelecer um programa de desenvolvimento para o nosso Estado. Qualquer sociedade, qualquer país que pretende garantir um lugar, digamos, mais confortável para o seu povo, para a sua gente, com autonomia, com altivez, com soberania, tem compreendido que isso não se faz sem investimentos robustos, duradouros, em formação de quadros, em ciência, em pesquisa, em inovação tecnológica. Garantir que os recursos da FAPERJ sejam preservados, não é?
no sentido de garantir que não só sejam preservados, mas que haja um repasse em duodécimos a esses recursos, uma proposta de PEC que aguarda a publicação para entrar em tramitação na Casa, garantir ainda que o Ministério Público possa intervir e fazer uma mediação para que o Estado do Rio de Janeiro cumpra. Não é nenhuma novidade, não é fazer nada mais. É cumprir o que dispõe a Constituição, cumprir o que dispõe a lei sobre os investimentos em ciência, pesquisa e inovação. Nesta quinta-feira, os parlamentares analisaram a proposta que proíbe empresas que oferecem atendimento telefônico gratuito com o prefixo 0800 de recusar ou bloquear ligações realizadas por celulares. O projeto do deputado Paulo Ramos foi aprovado em primeira discussão. Tem muita gente que não tem mais telefone fixo em casa. Então é preciso incorporar o telefone celular a tudo aquilo que é oferecido à sociedade para uma interlocução via telefone. Então, 0800. Qual a razão de não aceitar bloquear o acesso por celular? Pelo menos 20% da verba reservada para a publicidade oficial dos poderes executivo e legislativo do Estado podem ser destinados a jornais alternativos, blogs, sites e rádios e TVs comunitárias. É o que diz o projeto da deputada enfermeira Rejane, que foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para a segunda votação. Se você usar uma TV alternativa, se você usar esses outros meios para informar o que é público, por exemplo, uma campanha de vacinação, você não utiliza a Rede Globo, você utiliza esses espaços. Então é isso que o projeto fala e ele ganhou, foi aprimorado aqui dentro e a gente conseguiu agora aprovar que 20% dessa verba que entra no orçamento do Estado, que ela seja utilizada nessas outras fontes de informação. Pelo menos 1% do valor dos termos de ajustamento de conduta assinados por empresas que tenham causado danos ao meio ambiente pode ser destinado para o monitoramento de saúde ambiental. Esse monitoramento deverá ser independente e executado por universidades ou fundações especializadas na área. O projeto do deputado Carlos Mink foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. Nós estamos falando, por exemplo, de taxas ambientais enormes. O TAC da Reduc foi 1 bilhão, da CSN 500 milhões. Esse projeto, que vai virar lei, diz que 1% desse valor são recursos privados. Vai ser para entidades públicas de saúde, como a Fiocruz, por exemplo, controlarem se realmente melhorou a qualidade ambiental, a saúde, o ar que os trabalhadores respiram, as pessoas respiram. Porque às vezes a gente vota termos de ajuste de conduta milionários e depois não temos uma comprovação se aquilo realmente serviu para melhorar a saúde e o meio ambiente. Agora terá, sem nenhum custo para o Estado. Analisada ainda a proposta que proíbe a prática de eutanásia em cães e gatos. O texto do deputado Geraldo Pudim prevê exceção apenas em casos de doenças infecto-contagiosas graves ou incuráveis, que sejam transmissíveis aos humanos ou para outros animais. A matéria foi aprovada em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. Outro projeto analisado pode complementar a lei que criou a Política Estadual de Educação Ambiental. O deputado Nivaldo Mulim quer que o tema seja discutido de forma interdisciplinar, abordando aspectos socioeconômicos e culturais. O ensino ambiental também deve tratar de temas como a saúde e bem-estar dos animais, o consumo sustentável, o uso de agrotóxicos e a reciclagem. O texto foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma votação. Como fui presidente da Comissão de Saneamento Ambiental, então eu peguei nessa fase e resolvi modificá-la, incluindo, o bem-estar do animal. Pessoas com insuficiência renal ou transplantadas podem ter prioridade de atendimento nos serviços públicos e concessionárias do Estado. Para comprovar o estado de saúde, o paciente deve apresentar documento emitido pelo SUS. A proposta do deputado Dr. Deodalto foi aprovada em primeira discussão. Os boletos bancários poderão ser pagos mesmo após a data de vencimento em qualquer canal de atendimento ao cliente, como agências bancárias, caixas eletrônicos, internet e aplicativos de celulares.
O projeto do deputado Gustavo Tutuca foi aprovado em primeira discussão e ainda precisa retornar ao plenário para mais uma votação. Vai ser prorrogada a comissão especial criada na Alerj para realizar estudos e apresentar sugestões para o desenvolvimento socioeconômico das regiões norte e noroeste do estado. E o Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras do Estado, que funciona na Alerj, vai ganhar o nome da ex-vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio. A proposta é do presidente do Fórum, deputado Valdec Carneiro. O texto precisa voltar ao plenário para mais uma votação. Policiais civis e militares, bombeiros, agentes penitenciários e guardas municipais da Ativa podem ter isenção de pedágio nas rodovias do estado. Os servidores vão precisar comprovar o direito a este benefício com um documento funcional. O projeto do deputado Rosenberg Reis recebeu 15 emendas e retornou às comissões. No expediente final, o deputado Anderson Nogueira se posicionou contra a construção da barragem no rio Guapiaçu, no município de Cachoeiras de Macacu. Esse posicionamento não é de hoje, é um posicionamento antigo. E essa ideia parecia estar abortada. Mas agora, no plano diretor da Câmara Metropolitana, ela apareceu como uma intenção e Cachoeiras de Macacu se coloca contra, como nós também nos colocamos. Somos contra pelo grave impacto ambiental que causa não só a região, mas até a questão de toda a biodiversidade de um conjunto de municípios, como uma solução antiquada para abastecer outros municípios que serão só beneficiados a um curto prazo. A longo prazo, isso será um problema. Então, há outros caminhos que podem solucionar a grave crise hidrográfica, que não a barragem, que trazem também prejuízo a centenas de famílias que vivem da produção agrícola. E o deputado Paulo Ramos quer ouvir os jornalistas Miriam Leitão e Carlos Alberto Sardenberg na CPI da Petrobras. Como o Sistema Globo tem uma influência muito grande na formação da opinião, e existe um trabalho adredemente preparado para desacreditar, para desmoralizar a Petrobras, exatamente nesse momento de grave desmonte do patrimônio. Aliás, com o apoio, com o endosso desses dois articulistas, desses dois economistas da Globo. Então a comissão aprovou a convocação de ambos, para que eles possam vir aqui apresentar os números que eles dispõem e nós vamos apresentar o balanço da Petrobras. Vamos tentar trazer no dia também o Dr. Cláudio Oliveira, ele propôs a comparecer para que tenhamos, eu digo assim, aliás é um termo que eles usam, não? Um debate qualificado. E aí vamos verificar quem está com a razão. Já o deputado Carlos Osório disse que vai marcar uma audiência pública da Frente Parlamentar em Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural para discutir os problemas dos museus do Rio de Janeiro. Vamos começar trabalhando numa audiência pública para avaliar as condições dos nossos museus, como podemos mantê-los melhor e como avançar na defesa do patrimônio. A partir daí, a nossa próxima missão será o patrimônio exposto ao ar livre nas ruas, nos nossos parques, através de estátuas, monumentos em todo o estado do Rio de Janeiro. Nós temos uma grande responsabilidade. Somos detentores do mais rico patrimônio do Brasil e temos a obrigação de proteger e defender o legado que recebemos das outras gerações, para que as próximas possam aproveitá-las, pois um estado, uma cidade e um país que não tem memória, ele também não tem futuro.